Beleza. Pessoal, é o seguinte, então a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, as aulas ao longo os conceitos aí ao longo dessa semana a gente vai postando, né? Então, como eu tinha falado antes das férias, bom dia, João, beleza? Como eu tinha falado para vocês, João, coloca o teu nome no chat, tá? Eu estou sem a extensão para fazer a chamada. Até dia 31, os professores têm para entregar os conceitos para vocês, tá? Eu já pretendo ir entregando para vocês as atividades, né? Algumas eu já corrigi, outras eu ainda não corrigi, então para quem eu já corrigi, tá? E tirou um conceito, tá? Me procurem, me mandem um e-mail para ver se sobre a recuperação, tá? Se te interessa fazer, coisa e tal. Teve gente que tirou A, B, e tá tranquilo, né? Tem gente que tira C e quer fazer uma recuperação, beleza. Só me manda um e-mail que daí eu mando direitinho a atividade de recuperação, tá? Lembrando que recuperação é para quem não é para quem fez a atividade e não foi bem. Quem perdeu o prazo, quem não fez a atividade, aí o prazo já era, tá? Bom, então, até semana que vem aí é o prazo aí que os professores têm, vai ter conselho de classe na outra semana, e daí a gente consolida esses conceitos. Aí sim, depois, a gente pode verificar as pendências, o que pode ser recuperado de uma maneira mais global, né? Tá? Professor, sabe dizer se os atendimentos... Sim, os atendimentos, a princípio, estão no mesmo horário, tá? Por exemplo, eu não mudei o meu, eu não ouvi de nenhum professor falar que mudaria o horário. Mas se mudar, essa semana a gente vai ajeitar. Essa semana vai ser uma semana meio trabalhosa, porque a gente está voltando com as aulas, os professores voltando hoje também de férias, tá? Então, essa semana vai ser uma semana meio truncada, de ajustes aí, talvez tenha ainda alguma mudança no horário, tá? Então, só tem um pouquinho de paciência. Se vocês tiverem que falar com algum professor, manda um e-mail, conversa. Oi, manda. Quem que está aí com você, Adson? O que foi, professor? Quem que está aí com você, Adson? Minha irmã. Então manda um oi para ela. Professor, te mandar um oi. Então, vocês tenham só um pouquinho de paciência, manda e-mail para o professor, marca com ele direitinho, caso vocês precisem conversar, principalmente para acertar essas questões de recuperação, tudo mais. Mas semana que vem tudo deve estar certinho nos eixos. Beleza? O que eu queria falar para vocês hoje, da nossa aula de hoje, é acertar direitinho em relação a essa transição. Então, a gente está vendo aí a história do Brasil, a gente está vendo o período regencial, né? Então foi o último conteúdo que a gente trabalhou, viu ali as revoltas que aconteceram nesse período, né? Lembrando sempre que é um período que politicamente está dominado pelas elites de latifundiários, grandes proprietários de escravos, etc., né? E essas elites elas têm conflitos, tá? Devido àquela diferença de que uns defende a ideia da centralização política, outros da maior autonomia das províncias. Obviamente, quem está longe da capital, quem está longe do Rio de Janeiro, defende, né, a autonomia das províncias. Por isso que essas revoltas elas acontecem, têm um caráter popular e revela o descuidado dos governos, né, da elite política em relação ao povo, né, mas ao mesmo tempo tem por trás, num pano de fundo, uma disputa ideológica entre essas elites que tinham interesse em aumentar o seu poder local e depender menos do Rio de Janeiro, menos da capital. Isso tudo é ampliado porque a gente está com o trono vago, né? O Brasil não tem um rei, de fato, né? Dom Pedro II foi aclamado rei, né? Assim que o pai dele foi embora para Portugal, né? E ele foi aclamado rei, mas como ele tinha 5 anos de idade, ele acabou
não podendo assumir, assumiu uma regência. Então, esse é o período regencial, tá? Que acontece uma série de revoltas provinciais, nas províncias do Brasil, né? E muitas dessas revoltas, elas reivindicam uma separação, né? Reivindicam uma separação do Brasil. Tá? Isso acontece com o Rio Grande do Sul, no Santa Catarina, na Bahia, no Pará, no Maranhão, né? Então estoura várias revoltas, né, melhor dizendo, e essas revoltas, né, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Revolta dos Malês, que é uma revolta de escravos, tá? Então essa tem um diferencial aí, que é preciso entender bem esse conceito. E politicamente, no Rio de Janeiro, né, esses regentes que estão ocupando o cargo, agora nessa altura ali, a partir de 1837, você já tem uma regência única, é um regente só que foi eleito. Então, alguns historiadores falam que essa é uma época que houve uma experiência republicana no Brasil, né, porque o povo, entre aspas, pôde escolher seus representantes, né, só lembrando de todos os detalhes que permeiam isso, né? Não é todo mundo que vota no Brasil nessa época, não é todo mundo que tem direito a ser votado, né? É uma minoria, uma elite muito restrita que faz parte desse processo político todo, tá? E essa tensão, ela vai aumentando, uma vez que as revoltas estão pressionando o governo central, cai o primeiro regente eleito, que é o regente Feijó. Ele tinha uma tendência mais progressista, ele tinha uma tendência mais que atendia mais a ideia da autonomia das províncias, né? Tanto que foi quando ele era ministro da Justiça que foi criado o Ato Adicional de 34, que criou as câmaras legislativas nas províncias, tudo mais. E agora a gente entra num processo que a gente chama de regresso conservador. Assume o poder no lugar do padre Feijó. O regente Feijó era um padre, tá? Por isso que só não confundo, é o mesmo cargo, tá? A mesma pessoa. O padre Feijó, ele sai do cargo, né, de regente, e é escolhido o Araújo Lima. O Araújo Lima é mais conservador, né, defende mais a centralização política, né, e esse debate continua, tá? Quando que vai ser resolvido? Com a maioridade de Dom Pedro I. Dom Pedro II. Dom Pedro II estava com 14 anos, só que a Constituição, né, determinava que apenas com 18 anos ele poderia assumir o trono, né, como imperador, né, com plenos poderes e tudo mais. Então, é articulado, principalmente entre os liberais, é articulado um golpe para conduzir Dom Pedro II antecipadamente ao trono brasileiro. Tá? Uma curiosidade é que, assim, pensa bem comigo, veja a contradição, mas o Brasil é cheio de contradição. Os liberais não defendiam a descentralização, o poder nas autonomias, a autonomia das províncias? Agora, esses mesmos liberais, eles estão articulando para trazer o imperador para o trono, ou seja, a centralização política iria acontecer naturalmente. Vocês entenderam? Parece meio ilógico isso, mas não é. É porque eles tinham interesse de se aproximar, como eles tinham sido afastados, né, do poder por conta de críticas e tudo mais, eles viram na oportunidade de antecipar a maioridade de Dom Pedro, a possibilidade deles se aproximarem dele, né, e voltarem aos seus cargos políticos no Brasil. Então, os liberais é que vão promover essa articulação para recolocar, ou melhor, colocar Dom Pedro II no trono, né? E, lógico, isso mexe também não apenas com as elites, mas mexe também com o povão, né? Os jornais noticiam isso, tem aquela aura que eu já falei para vocês, né? Nossa, olha, um rei, nós temos um rei, temos um imperador, né? Então, o povo, eles entendiam bem o que é uma monarquia,
né, porque sempre viveram sob esse regime. Né? Então, o povo queria Dom Pedro II, porque dava aquela ideia de que é quem vai salvar a gente dos nossos problemas. Né? É a encarnação de alguém que representa o povo, alguém que foi escolhido por Deus, toda aquela coisa que a gente tem lá, que vem da Europa, né, que vem da cultura, né, dos portugueses, né, meio que se manifesta aqui no Brasil, quase isso, que se manifesta aqui no Brasil nessa época, tá? Então acontece em 1840 o chamado golpe da maioridade, tá? Então isso daí às vezes aparece lá nas provas do Enem, às vezes aparece ali nos vestibulares, né? Questionando, né, sobre o que foi, né, esse golpe da maioridade. Então, assim, para ficar bem tranquilo para vocês, é só vocês responderem que foi a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, para que ele pudesse assumir o trono com plenos poderes, né, e, obviamente, ele era um menino de 14 para 15 anos, né, quando, não se ofendam, porque eu sei que é mais ou menos essa faixa etária de vocês, né, mas ele não tinha muita experiência, né, o Dom Pedro II, não sei se alguém aí está acompanhando a novela agora, nos tempos do imperador. Então, a novela muito bem feita, lógico. Quando você assiste a novela, né, você tem que sempre fazer duas considerações. Primeiro, é uma obra de arte. Então, como toda obra de arte, ou obra literária, ela tem a sua licença poética. Ela vai criar coisas que de fato não existiram. Você vendo uma novela de época como essa, você não está aprendendo a história de como foi exatamente está vendo um reflexo, né? Você está vendo a visão do autor, do diretor, tudo mais. Então, é muito legal por conta da reconstrução do cenário, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, você consegue visualizar, né, o cenário da onde estava, como que as pessoas se vestiam, né, como que eram as casas, como que eram as relações interpessoais, porque é muito legal assistir filmes dessa época, novelas de época, porque elas conseguem retratar muitas coisas que a gente não consegue transmitir, né, falando ou até mesmo escrito, né? Consegue visualizar algumas coisas. E é muito interessante. E, obviamente, como por ser uma novela, né, por ser uma obra literária, ela tem as suas fantasias, coisas que não condizem com o que aconteceu na época, né? Não condizem. Por exemplo, ali eles estão fazendo o Dom Pedro II, né, como um grande abolicionista, né? A amante dele, a Barral, né, como se fosse uma grande lutadora pelos direitos dos escravos. Isso nunca aconteceu, né? A Barral, de fato, é um personagem histórico, existiu, ela foi preceptora dos filhos do Dom Pedro II, ela foi amante do Dom Pedro II, né? Isso tudo é fato histórico, né? Tem registrado, tem nos diários, né? Tanto dele quanto dela, né? Mas ela tinha muitos escravos, ela batia nos escravos, ela nunca foi assim o que a novela mostra, assim, né, uma heroína. Mas a novela tem a sua licença poética, né, porque ela quer criar heróis ali, né, e fez dessa figura, né, da Condessa de Barral uma heroína da novela. Né? Então, mas é preciso entender que na mentalidade das pessoas daquela época, mesmo Dom Pedro II, por exemplo, ele de fato ele considerava a escravidão uma aberração, né? Isso a gente tem registrado nos documentos que ele deixou escrito, mas não era a maior preocupação dele, né? Ele achava que, legal, se acabar a escravidão, eu acho que o Brasil ganha muito com isso, mas ele estava muito amarrado com os fazendeiros, que era quem sustentava o Império Brasileiro, né? Então, por isso que ele protelou o máximo que ele pôde essa questão da abolição da escravatura,
né? Ele literalmente vai empurrar com a barriga durante todo o governo dele, até 1888, né, quando ele acaba passando para a filha dele essa incumbência, né, de a, assinar a Lei Áurea. Né? Mas é importante entender que nessa época, né, do início aí da novela, década de 40, 50, 53, se não me engano, eles estão retratando, nessa época ainda não está muito forte no Brasil o movimento abolicionista. Ele já existe, obviamente, já existe desde antes, mas ele não tem a mesma força que ele vai ter na década de 70, da década de 80, que vai terminar com a abolição. Né? Mas as relações são todas muito importantes, né, a gente entender. É importante entender que esse período, né, de passagem da regência para o império, né, então foi um momento para Dom Pedro meio que colocar a ordem na casa. Né? Então ele precisava organizar aí o Brasil, reorganizar o Brasil, porque o Brasil estava zoado. Por exemplo, ele, em 1840, o Rio Grande do Sul estava separado do Brasil, né? Era uma república à parte. Santa Catarina era uma república à parte, a República Juliana, né? Aí, então, a Farroupilha, né, ela acontece, ela só vai ser finalizada em 1845, quando Dom Pedro já tinha 5 anos de mandato. Né? Então, vai ser um período de negociação. Né? Então, a gente chama esse período aí do início do governo de Dom Pedro, de 1840 até 1850, mais ou menos, que é o período de pacificação interna, tá? Que precisa voltar a negociar com os grandes fazendeiros, grandes latifundiários do Brasil, espalhados, né, pelo Brasil, nas regiões do Brasil, e negociar a participação, negociar a pacificação. E como que ele faz isso? Como que os governantes brasileiros governam? Como que o Jair está governando? Mal. Olha só, é na base da troca de favores, tá? Na base da troca de favores. Então, sempre, alguém colocou alguma coisa aqui sobre o Centrão, professor, né? e sempre agro é pop. Sempre, né? Exatamente. O Brasil não deixou de ser agroexportador, né? Então, a força do agronegócio, né? Vem desde o período colonial, passou pelo período imperial, e nós continuamos ainda como agroexportadores, né? Então, para o bem e para o mal, né? Para o bem, no sentido de que você tem uma riqueza natural muito grande no Brasil, né? Que é importante, um fornecedor mundial de alimentos, né? Mas o problema é como isso é conduzido, e o maior problema no Brasil é que isso está centralizado em poucas pessoas. Né? Então, a riqueza do Brasil, né, o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, ele pertence a pouquíssimas pessoas. Tá? Onde você tem uma grande massa populacional numa miséria, né, literalmente, e uma minoria de pessoas que são donas praticamente o país inteiro. Tá? Para finalizar, então, só essa questão, né? Eu falei como que o presidente governa, é abrindo concessões, dando cargo para um partido, liberando verba para um grupo de deputados, de senadores. Nada, eu estou falando aqui, nada disso é ilegal, tá? Isso não é errado juridicamente falando, né? Mas quando você abre esse tipo de negociação, você negocia com todo mundo, o PT fez muito disso, né? O pessoal brinca, né? O Lula negociou até com o diabo, né? Então, você perde a identidade, você perde os princípios pelos quais se luta, né? Os maiores críticos do governo do PT eram os próprios filiados da esquerda. A própria esquerda era a maior crítica do PT, né? Exatamente por isso,
porque o Lula, a Dilma menos, né, eles negociavam com qualquer um, com qualquer partido, com qualquer ideologia, e foram perdendo suas características. Dom Pedro II vai seguir esse caminho, ele vai fazer uma alternância de governo ali entre os liberais e os conservadores, fazendo com que com que diminua as tensões que haviam. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, tá bom, gente? Sei que vocês têm outras aulas aí. Valeu, obrigado aí, boa última aula para vocês. E se alguém esqueceu de colocar o nome, coloca o nome lá no chat, tá? Ao longo dessa semana eu vou entregando para vocês as avaliações, tá bom? Beleza, Gustavo? Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais. Falou.